Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz: Samuel, você achando aí, está lá mais no começo do Velho Testamento, né? Tem os 5 primeiros livros, depois vem 3 livros pequeninhos ali, que é Josué, Juízes e Ruth, né? Depois vem então 1 Samuel, capítulo 30, versículo em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes falou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela tua palavra que vem para
exortar, para edificar, para motivar, para animar, para alegrar nossos corações e que possamos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Quer estar sentado, irmãos? Meus queridos, eu fiz questão de ler todos esses 20 versículos para melhor os irmãos ficarem inteirados do que nós queremos falar nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre a família enfrentando os ataques do inimigo. Meus irmãos, há uma orquestração do mal, há uma orquestração diabólica, há uma orquestração infernal contra a família, não só no passado, mas nós vivemos essa orquestração do mal contra a família, parece como nunca antes. Torpedos mortíferos são lançados sobre as famílias e muitos lares têm sido atingidos terrivelmente por essas setas malignas do inferno. Nós vemos, irmãos, que torpedos mortíferos são lançados sobre a família e em muitos lares se instalou uma guerra permanente e batalhas terríveis têm se instalado no seio do lar. O inimigo tem saqueado toda a força de reação e jogado as famílias na lona. Aquilo que aconteceu em Ziclag, aonde veio os inimigos e chegaram àquela cidade, aonde o Davi com seus homens estavam indo para uma outra guerra, e quando eles chegaram à cidade, a cidade havia sido saqueada, haviam ateado fogo na cidade, seus filhos e mulheres tinham sido levados cativos, a família tinha sido saqueado, tinham roubado a família. Meus irmãos, o que acontece hoje não está sendo muito diferente. Muitos casais hoje têm sido expoliados, roubados, saqueados pelo inimigo. Meus irmãos, nós vemos que estes homens terríveis que vieram contra Ziclag, nós percebemos, irmãos, que estes vieram de uma forma terrível e saquearam, roubaram o que era mais precioso para Davi e seus homens, que eram as suas esposas e os seus filhos. Nós vemos, irmãos, que o diabo é o mesmo. Ele usa as mesmas táticas para destruir as famílias. E hoje o inimigo está tentando e tem alcançado em alguns lares êxito. Nós vemos que o inimigo tem tentado penetrar nas famílias. E ele tem conseguido expoliar, roubar, saquear muita coisa em muitos lares. Primeiro, ele tem saqueado o amor. O amor está sendo saqueado, irmãos, paulatinamente, sorrateiramente. O inimigo está entrando onde ele tem achado algum tipo de brecha e tem saqueado o amor dos casais, tem saqueado o amor das famílias. Não existe, em alguns casais, não existe mais nenhuma expressão de amor. Em alguns casais, não existe mais atitudes amorosas. E o inimigo vai percebendo isso, e cada vez mais ele vai colocando coisas tranqueiras para que o amor não venha desabrochar, e aquele casal continue uma vida sem expressão amorosa. Daqui a pouco o coração está petrificado, daqui a pouco a geleira parece se toma conta, e uma geleira petrificada parece que faz parte da vida de alguns casais. Em muitos casais, irmãos,
O romantismo foi-se embora com o passar dos tempos. Não há mais novidade, não há na vida dos casais mais namoro, não há mais atitudes amorosas, atos amorosos, expressões amorosas. Tudo isso foi tirado, está sendo saqueado. Nós vemos que o inimigo chegou na cidade e saqueou, tirou as mulheres, tirou os filhos. Quando Davi com seus 600 homens chegaram, eles viram uma cidade desolada, saqueada, ardendo em fogo. Meus irmãos, em muitos casamentos, o inimigo está conseguindo saquear essa expressão de amor. Olhe e percebe como está o teu casamento. Olhe e percebe como era o teu casamento quando você iniciou a sua vida a dois. Percebe se o teu casamento hoje está mais forte ou mais fragilizado. Se antes havia mais atitude e expressão de amor, ou hoje está sendo menos. Se hoje está sendo menor essa atitude de amor, essa expressão de amor, alguma coisa está errado. Meus irmãos, o casamento sempre sabemos que são duas pessoas imperfeitas que se unem numa entrega incondicional pelos laços sagrados do verdadeiro amor. Casamento é duas pessoas imperfeitas que se unem pelos laços sagrados do amor. O casamento não tem que o homem é perfeito e a mulher é imperfeita, ou vice-versa, a mulher é perfeita e o homem é imperfeito. Casamento são duas pessoas imperfeitas, mas que se unem pelos laços do amor, e vão deixando Deus lapidar, e vão deixando a graça do Senhor ser derramada no casamento, e assim vão aprendendo a conviver com as diferenças, e as diferenças vão se unindo. Daqui a pouco um não consegue viver sem o outro. Irmãos, uma das coisas que o diabo tem saqueado no meio dos lares, e por isso é uma das maiores tragédias que tem acontecido dentro do casamento, é a falta do diálogo, na questão da comunicação. A comunicação, o diálogo, a conversa foi para o espaço. Se perdeu a alegria de dialogar, de conversar, de expressar coisas boas dentro do casamento. Quando o diálogo, quando a comunicação vai-se embora, nós vemos que é o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara e diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e que quem bem utiliza, come do seu fruto. Meus queridos, dentro do casamento, se você não tiver uma comunicação sincera, amorosa, tem que ser franca sim, tem que ser verdadeira sim, mas a verdade se diz com amor, a verdade se diz com expressão e atitudes amorosas. Se não houver atitudes amorosas, se não houver atos de amor, a verdade ela também vai machucar e também vai separar, porque alguém diz, mas eu disse a verdade, mas a verdade tem que ser dita com amor, tem que ser dita com alegria, tem que ser dita com carinho, tem que ser dita para edificar e não para destruir. Meus irmãos, a comunicação é a base de um desenvolvimento harmonioso, e por isso precisa haver boa comunicação dentro do casamento. Meus irmãos, outra coisa que está sendo roubado dentro do casamento é o espírito humilde, a mansidão dentro dos lares, aquela humildade, aquela mansidão. Foi-se embora em muitos casamentos aquela capacidade de saber que você não é o dono final das ideias, você não é o dono final e não é o sabe tudo e nem o dono da razão. Você precisa entender que aonde termina os teus direitos, começa o de outro. Aonde termina, quem sabe até alguma razão tua, começa a razão de outra. Meus queridos, nós vemos que em muitos casais foi saqueada aquela humildade, foi saqueado aquele espírito de
mansidão. Em muitos casamentos não existe mais a prática da misericórdia, da solidariedade, aquela solidariedade um para com o outro, e por isso as pessoas não conseguem mais lidar com as ambiguidades, com as incoerências, com as diferenças. As pessoas já não conseguem suportar mais um ao outro, e muitas vezes não é as grandes coisas, é as pequeninas coisas que têm feito grandes males. Nós vivemos uma tragédia hoje, irmãos, e a tragédia que se vive hoje faz com que a gente fique encucado, porque antigamente se separavam, eram casais novos, de 2, 3, 4 anos, porque a psicologia ensina que até o 2º ano, e quem sabe até o 5º ano de casamento, são os anos mais críticos, principalmente até o 2º ano, é os anos mais críticos, que acabou toda aquela euforia de lua de mel dos 3 primeiros meses, e daí as pessoas começam a enxergar as grandes diferenças que há entre um e outro. Mas, meus queridos, o problema hoje é que casais de 30, de 40 e até mais idade estão também querendo se separar. O que houve? Tem mais amor. E alguns começam, é incompatibilidade de gênio. E quando estavam namorando, não viram essa incompatibilidade? E quando estavam noivos, não via essa incompatibilidade? E os primeiros anos que foi tudo bem, não viram essa incompatibilidade? São desculpas, são muletas que estão usando, pensando que Deus vai aceitar isso. Meus, que está sendo saqueado a misericórdia, as pessoas não conseguem mais suportar um ao outro. Depois de 30 anos que acharam o defeito, não suporto mais os defeitos um do outro. Meus irmãos, é o inimigo saqueando a misericórdia, saqueando a solidariedade que precisa haver entre os casais. É o inimigo saqueando os corações quebrantados e o espírito perdoador. Foi saqueado daquele coração o quebrantamento. Aquele espírito pronto para perdoar está sendo saqueado, irmãos. As pessoas já não sabem mais perdoar, as pessoas já não sabem mais pedir perdão, as pessoas já não sabem ter um coração quebrantado. E eu quero dizer que o perdão é o caminho para nos livrar dos ressentimentos e das amarguras. Se você não quer viver cheio de ressentimento, cheio de amargura na tua alma, você precisa ter um coração quebrantado e um espírito perdoador. Quem não sabe perdoar, vai levando as amarguras, vai levando o ressentimento, e isso vai fazer você perder a alegria de viver, a alegria da salvação, e muitos vão parar no inferno, porque o seu coração é um poço de ressentimento, é um poço de amargura. O perdão, irmãos, traz profunda renovação dentro do casamento. Muitos casais não têm mais alegria, não têm mais paz, não têm mais misericórdia, porque esqueceram e não sabem se perdoar mais. Mas o perdão tem que ser uma prática normal dentro do casamento. Casamento só consegue sobreviver se a pessoa sabe perdoar e sabe pedir perdão. Dentro do casamento, irmãos, tem que colocar a prática da justiça, pois sem justiça não se constrói nada que possa ser duradouro. Se a pessoa for injusta, porque há casais, irmãos, ou há marido ou a esposa que são injustos com o seu cônjuge. E eu quero dizer, sem justiça não se constrói nada duradouro. Tem que ser justo, sincero, porque quando eu digo ser justo, porque aquilo que eu não quero que faça para mim, aquilo que eu não quero que aconteça para mim de ruim, eu não posso desejar que aconteça para o meu cônjuge. Se eu não quero que me ofendem, eu não posso ofender. Se eu não quero ouvir palavras ruins e pesadas que machucam, eu não posso falar palavras que venham machucar. Se você tem que ser justo com você mesmo.
Se você não quer ouvir palavras duras, você não pode pronunciar palavras duras. Se você não quer falar coisas que te ofendem, ouvir coisas que te ofendem, você também não pode falar coisas que vão ofender os outros. Precisamos ser justos. E se não se praticar a justiça, não se constrói nada duradouro. As 5. Alguém pode dizer, pastor, está falando para casais? Não, estou falando para todos, casais e solteiros. Aleluia, porque os solteiros precisam colocar, como diz aquele ditado, a barba de molho, né? Irmãos, mas tem 5 áreas. 5 áreas vitais que o inimigo ataca a família. E essas áreas vitais são as mesmas táticas que o inimigo sempre usou. Irmãos, o diabo é diabo desde que ele foi expulso do céu. Ele virou inimigo de Deus e inimigo daqueles que são filhos de Deus. O inimigo Satanás não vai dar trégua. Ele jamais deu trégua e ele não vai dar trégua. Daqui a pouco ele vai ser amarrado por 1000 anos. Depois da volta de Cristo, depois de 1000 anos, ele será solto por um espaço de tempo, e depois ele vai ser jogado no lago de fogo, e lá vai ficar para todo sempre. Mas eu quero dizer, irmãos, que há 5 áreas vitais, que o inimigo ataca na família. São as mesmas táticas que o inimigo usou contra Jó, que ele também usa contra você, e ele também fez contra as famílias aqui de Davi e dos exércitos de Davi. Irmãos, as áreas que Satanás atacou na família de Jó é as mesmas que ele ataca hoje. O que o inimigo atacou na família de Jó? Saqueou, porque o inimigo vem para saquear. Ele saqueou lá na família de Davi, ele saqueou tudo, a riqueza que estava na cidade. E a família de Jó, deixa eu fazer um paralelo com Davi e Jó aqui, para os irmãos entenderem. O inimigo também atacou a família de Jó em 5 áreas. E a primeira área que o inimigo ataca é o dinheiro, irmão. Não vou dizer a primeira, mas uma da área que ele ataca é o dinheiro. Irmãos, as maiores crises na família hoje são por causa de dinheiro. E por isso, e por causa disso é necessário tomar atitudes que nos levam à vitória financeira, irmãos. O diabo veio e disse para Deus também, Jó te serve, porque um camarada que tem riqueza e mais riqueza, tem dinheiro e mais dinheiro, pode ter o que ele bem pensar ou imaginar. Qualquer um te serve sendo rico dessa maneira. O diabo teve uma permissão, aqui foi uma permissão para o próprio diabo saber que Jó, porque Deus sabia, mas para o próprio diabo e para ficar exemplo para nós, que Jó era fiel. Nós vemos, irmãos, que o diabo veio e saqueou toda a riqueza de Jó. Num dia, Jó perdeu todas as suas ovelhas, todo o seu gado, perdeu toda a sua riqueza, irmãos, que era inúmeros a sua riqueza. Também num dia, irmãos, voltando aqui a Davi, veio os inimigos e saquearam toda a riqueza que estava na cidade, tudo onde estava ali, eles saquearam. Irmãos, hoje o inimigo tenta saquear também. Uma das causas que há problemas na família, irmãos, é na questão financeira. A questão financeira tem levado muitos casais a se separar. Tem sido um pé de guerra, tem sido uma questão de problemática, de dissensões, que tem gerado brigas, encrencas, lágrimas, tristeza. Mas você, irmãos, precisa reconhecer que o Senhor Deus é dono de tudo, e você precisa cuidar das tuas finanças.
para que as finanças não venham ser o pé de discussão, de encrenca ou até de separação. E a primeira coisa para você saber guardar a questão do teu dinheiro é você separar a primícia que é do Senhor. Separe primeiramente o dízimo que é da casa do Senhor. Separe a tua oferta à casa do Senhor, e você vai começar a proteger as tuas finanças. Se protege as finanças é sendo fiel ao Senhor com seu dízimo e suas ofertas voluntárias. Irmãos, você precisa estabelecer um sistema baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, que diz: buscai o reino de Deus e todas as coisas em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmãos, aprenda a distinguir entre necessidade e desejo. Tem coisas, irmãos, que é necessidade, que você precisa. Tem outra coisa que não é necessidade, é desejo. Você não tem aquela necessidade, mas o desejo é mais forte. E o desejo vai te amarrando e vai te puxando para você possuir aquilo. Irmãos, não deixa o inimigo saquear as tuas riquezas. Muita coisa que você compra, que você adquire, não é por necessidade, é por desejo. Quantos irmãos estão em dívidas, quantas encrencas no meio de casais, quantas brigas familiares, por causa que o desejo foi maior, e se adquiriu coisas que não era necessário, se compraram coisas que não precisavam, mas o desejo falou mais. O desejo falou mais forte. E aquilo foi o pé de guerra dentro de casa. Você sabe que já houve discussão, quem sabe, lá na tua casa, porque ou o homem ou a mulher compraram coisas que não precisavam comprar. E muitas vezes estava apertado, estava numa situação delicada financeiramente, mas a tentação, foram num shopping, passaram numa vitrina e aquilo ali, os olhos brilharam, né? Brilharam. Ouviram a propaganda na televisão e aquilo entrou lá na mente, porque as propagandas são bem feitas para entrar lá no consciente, e aí você fica tentado. A palavra de Deus diz, tem um hino que diz, ou seja, tentado não ceda, tentado não ceda, né? Ceder é pecar. Pastor, estou pecando se comprar um negócio. Bom, se você não pode comprar, não tem dinheiro para comprar e vai comprar, você está pecando. Mas pastor, o dinheiro é meu. Que dinheiro é teu se você não tem dinheiro para comprar? Vai comprar para pagar 20 meses, 30 meses, e tudo bem, vai ficar apertado, depois tem que fazer campanha, né? Campanha para Jesus ajudar a pagar as dívidas. Mas tem dívida que Jesus não vai ajudar, não, irmãos. Não vai, porque a palavra de Deus nos aconselha, nos orienta. Eu disse, sexta-feira lá em São Miguel do Oeste, que todo crente, irmãos, precisa ler o livro de Provérbios. Todo crente, o Provérbios tem 31 capítulos. Um capítulo para cada dia do mês. Se todo crente lesse Provérbios e colocasse Provérbios em prática, irmãos, estava resolvido os problemas em Provérbios tem conselho para todas as áreas da vida. Para a questão de dinheiro emprestado, para a questão de adquirir, para a questão com sexo oposto, tratamento, prostituição. O Provérbios, irmãos, ele entra em todas as áreas, orientando e aconselhando todo crente. Faça um propósito, irmãos, hoje mesmo, comece a ler Provérbios 1, amanhã leia Provérbios 2, e vai lendo, irmão, vai lendo um Provérbios por dia, e peça orientação do Espírito Santo e coloque em prática. Irmãos,
você precisa distinguir o que é necessidade e o que é desejo. Pastor, eu não posso desejar comprar uma coisa? Pode. Tem alguns desejos que são bons, mas você tem que fazer um balanço. Você tem que ver o equilíbrio. Você tem que fazer se aquele teu desejo de adquirir aquilo, você tem condições de adquirir aquilo. Porque se você não tem, você vai trazer problema. E isso vai saquear a paz dentro de casa, vai saquear a alegria dentro de casa, vai saquear o amor dentro de casa. E o diabo, irmãos, é justamente na questão do dinheiro, dessas brigas que há dentro de casa, que o diabo coloca o seu trono. Ele coloca uma cunha para introduzir o desamor, as brigas, as encrencas, e ele faz a sua morada ali dentro daquela casa. Não permita que o diabo venha saquear a paz dentro da tua casa. Não permita que o diabo venha semear a discórdia dentro da tua casa. Não permita, irmãos. Feche as portas para os ataques do inimigo. Esteja pronto a ser flexível para ajustar-se a qualquer mudança financeira. Você tem que ser flexível, irmãos. Nós vivemos em momentos complicados financeiramente. Nós vivemos momentos complicados, porque por mais que o Brasil ainda, graças a Deus, que ainda não está enfrentando uma crise tão violenta como a Grécia, como até o próprio Estados Unidos, que era era o famoso país, e outros países, os países da Europa, mas queira ou não, irmãos, o que já acontece lá afeta nós aqui também, E tudo que você vai fazer, você precisa calcular, você precisa pensar, você precisa analisar. Mas pastor, o dinheiro é meu, mas você é um crente, e graças a Deus que na igreja, uma igreja séria, dá orientação aos seus membros o que deve fazer com o seu dinheiro, que deve saber, você deve ter, você não pode ser tocado a emoções e pelo desejo, você tem que ser tocado pela razão, você tem que fazer os cálculos, você tem que se ajustar-se à realidade. Se hoje eu não posso comprar isto, eu não compro hoje, posso comprar quem sabe amanhã, porque eu tenho que saber o que é necessidade e o que é apenas desejo. Muitas coisas que é desejo pode ficar para um outro tempo, pode ficar para outros dias, e assim você vai viver em mais paz e mais alegria, e o diabo não vai sacar a felicidade na vida de vocês, do casal. Aprenda também a investir sabiamente para o Senhor e para você. O crente, irmãos, ele tem que saber investir para Deus, no reino de Deus, e também investir nos investimentos da família, investimentos próprios. Você precisa investir, por exemplo, quem tem criança pequena, vai deixando alguma coisa numa poupança, para que quando teus filhos for grande, você ter dinheiro para pagar uma faculdade. Você precisa ser preventivo. Sim, meus queridos, tem pessoas que tudo que ganham, gastam. É claro que muitas vezes ganha pouco e não tem como, é complicado fazer uma economia, mas, meus queridos, peça sabedoria para os céus, tenha noção de economia, tenha um pouco de noção administrativa, para administrar o teu lar corretamente, para que você venha proporcionar alegria para dentro do teu lar, e não tristeza, irmãos. Porque tem pessoas até, irmãos, não é questão até de ganhar muito ou pouco, porque eu conheço pessoas que ganham muito, e vivem numa miséria. Como que é? É isso mesmo. Eu conheço pessoas que ganham muito e vivem numa miséria, vivem com dívidas altíssimas. É dívida no banco, é dívida no cartão de crédito, é uma miséria, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que têm que pegar o cartão de crédito e cortar, e amassar, e queimar, e jogar fora. Tem pessoas que não podem usar cartão de crédito.
Tem pessoas que nem pode pensar em talão de cheque, irmãos, porque ele tem talão de cheque e fica dando esses cheques voadores, cheques sem fundo, cheque de pessoas não crentes, cheque que vai voltar, vai trazer problema, e isso é pecado, irmãos. Você dá um cheque para alguém que você sabe que não tem fundo e não tem como você ter fundo, e não tem como você depositar. É errado, é pecado, irmãos. Isso é usar de má fé. Isso é deixar o inimigo saquear a paz e até a salvação da tua alma. Meus irmãos, a questão é saber administrar. Peça sabedoria. Senhor, ensina-me a administrar o que eu ganho. Quando você pega o seu salário, irmãos, o que você deveria fazer? Pega o seu salário e primeira coisa, faz uma oração. Ah, mas é pequenininho, faz uma oração. Deus, eu agradeço a Ti pelo meu salário. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por esse dinheiro que Tens me dado. É claro que eu gostaria de ganhar muito mais, mas eu agradeço por esse que eu tenho, porque alguns ou muitas pessoas não têm nem isso, Senhor. Agradeça. Tira o que é do Senhor, tira o dízimo à casa do Senhor. Primeira coisa, tira o dízimo, porque o dízimo é resto. Porque se você deixar o dízimo por último, você vai pagar todas as contas e não vai ter o dízimo. Tira o dízimo. Diz, Senhor, os 90% eu creio que é a bênção que Tu tens me dado. Dai-me sabedoria, diga, Espírito Santo, dai-me sabedoria para saber adquirir, para saber gastar esse dinheiro. Irmãos, nós estamos em tempo até de fazer pesquisa no que você vai comprar e no que você vai gastar, porque as coisas de um mercado para outro, de um lugar para outro, os preços são muito grandes muitas vezes. Você precisa até administrar isso. O crente, ele precisa ser sábio. Aprenda a investir sabiamente, irmãos, na obra do Senhor, na obra missionária e também para você, na tua família. Invista, irmãos. Não gaste tudo não, num mês só, não, irmãos. Porque ganhou. Não gaste assim de qualquer maneira. Peça sabedoria, irmãos, para que Deus possa te abençoar. Aleluia. Irmãos, eu vou dar um conselho aqui. Evite. Tem vezes que não tem como. Muitas vezes para adquirir um bem, eu preciso, como eu ganho um salário menos, eu preciso sim comprar a prazo. O quê? Mas não compre coisa com prazo muito longo, porque um aparelho, vamos supor, um televisor que vale aí uns R$500, um exemplo, se você jogar muitas prestações, você dava para comprar 2 ou 3. Muitas vezes é necessário, quem sabe, guardar o dinheiro na poupança e depois lá comprar à vista. Evite, não estou dizendo que não pode. Evite comprar a prazo principalmente aquilo que desvaloriza, irmãos. Tem coisa que desvaloriza rapidamente, porque a tecnologia hoje é muito envolvente e muito, cada dia uma tecnologia nova. Então, irmãos, você precisa até nisso pensar, irmãos. Eu não estou dizendo que muitas vezes, nós temos que comprar a prazo. Sim, para adquirir um bem. Mas, irmãos, compre primeiro uma coisa, depois outra. Nada de ficar endividado, irmãos. Nada de ficar endividado. Isso vai trazer transtorno para dentro do teu casamento, dentro da tua família. Faça um planejamento do orçamento, procure economizar, sem ser escravo do economizar também, porque tem pessoas que já são escravos do economizar. Não compra uma banana para não jogar a casca fora, aí já vai para o outro lado. Tem pessoas, irmão, eu conheci uma pessoa que era riquíssimo, rico de ser riquíssimo,
Uma vez machucou o pé, em vez de ir no médico fazer um curativo, ele colocou ali um pó de café, amarrou ali, estava andando na cidade com aquilo ali. O que foi, irmão? Não, machuquei o pé, já estava infeccionando aquilo, estava infeccionando. E era riquíssimo, irmãos, riquíssimo, né? Com diversos terrenos, apartamentos, casa, riquíssimo. Aí já é realmente ser terrivelmente avarento, irmãos, ou sei lá, né, ou ser escravo do economizar. Pessoa escrava. Tem pessoas que é escrava. Não, eu não vou num restaurante, pode, eu não vou levar a esposa num restaurante porque, já pensou, gastar R$100 com R$100. Irmão, invista no teu casamento também, se você pode, sem ser esbanjador, mas você precisa investir, pode sair sim, tem que sair, tem que ir lá num restaurante com a esposa, num shopping, deixar ela comprar alguma coisa. Agora, eu não posso ser esbanjador, mas também não posso ser uma pessoa que só tem usura, uma pessoa terrivelmente de mão fechada. Irmãos, não seja conhecido como pão duro, não seja conhecido como uma pessoa mão fechada. Não pode ser esbanjador e nem mão fechada. Nós temos que ser equilibrado. Peça o equilíbrio da parte do Senhor, irmãos. Agora, cuidado para não fazer negócios ilegais, fazer coisas escusas, fazer coisas complicadas. Não entra, irmãos. Eu vou dar um conselho para os irmãos aqui. Quando a mulher, num negócio, falar alguma coisa, cuidado. As mulheres, elas têm um tino assim. Alguém diz que elas têm o sexto sentido, né? Sei lá quanto sentido que elas têm, mas elas têm assim um tino também, né? Uma percepção bem ativa, e é bom você ouvir a sua mulher. Tem homem, irmãos, que vai para as lojas comprar móveis para casa e não convida a mulher. Aí chega aquele móvel, para ele era bonito, a mulher, isso aqui já está ultrapassado, já está não sei o quê, não está. A mulher fica triste, né? Porque mostra aquele sorrisinho, que bom, né? Mas lá dentro só Deus sabe, né? E muitas vezes é causa até para separação, irmãos. Esses tempos, alguém me falou que uma pessoa fez uma casa, construiu uma casa. Fez uma casa. Né? E daí só que ele foi fazendo a casa e queria assim fazer surpresa para a esposa. E daí, no dia da inauguração, pegou a esposa, olha, a casa que eu estava construindo, uma casa está pronta, essa casa é para nós, quero te levar lá. A hora que chegou lá, a mulher olhou, e ele começou a ficar bravo, porque não viu entusiasmo no coração da mulher. Poxa, dei tudo, gastei dinheiro, meu suor, fiz de tudo uma casa. A mulher disse, você fez uma casa para você, do teu gosto, mas tudo o contrário. Você não disse que é uma casa para mim? Por que não pediu orientação juntos aqui? Vamos fazer o quarto assim, vamos fazer isso assim. A casa ficou imprestável, não teve alegria na casa, teve que vender aquela casa, porque ele fez uma casa sem a opinião da esposa. Irmãos, quantos homens têm entrado em mau negócio, quantos maridos fizeram péssimas vendas por falta de consultar a esposa, por falta de diálogo, de comunicação. E olha, o que tem de homem, irmãos, que faz negócio mal e porque não ouve o conselho da mulher. Mas eu já vou falar um pouco das mulheres, já, para alegrar os homens também, viu? Irmãos, está sendo saqueado. Está sendo saqueado coisas terríveis. Meus irmãos,
Cuidado, aqui deixa eu entrar, cuidado com os cartões de crédito, eu já falei, mas com os cartões de crédito e com cheques especiais, cuidado, irmãos. Irmãos, cheque especial é para não usar, porque no Brasil é um absurdo, irmãos, o juro de cheque especial. Cartão de crédito hoje é o que mais se usa, cartão de crédito. Mas, irmão, compre sem pensar em dividir tantos e tantos. Eu tenho uma pessoa que fez uma compra de cartão de crédito, R$4.000. O valor de toda lá deu R$4.000. Só que eles não pagavam só o mínimo, sempre só o mínimo. Foram ver agora, a conta está em R$26.000. E daí vem, pastor, ora, pastor, tem que orar porque o diabo está furioso, mas está furioso mesmo. Está furioso mesmo. Abriu brecha, irmãos, abriu brecha. Será que você também não está assim? Só pagando o mínimo e está virando um juro, está virando uma bola de neve. Irmãos, cuidado com pegar dinheiro emprestado. Leia Provérbios. Tem vezes que não tem como, você até precisa de um empréstimo, porque surgiu uma emergência, surgiu uma necessidade. Mas você vai pegar um dinheiro emprestado sabendo que vai poder pagar. Agora, cuidado. Cuidado, eu vou dar um conselho aqui, pastor, mas aí, não vou dar, eu sou pastor e eu tenho que dar. Cuidado em você ser avalista. Cuidado em você ser avalista. Porque quando você assinar como avalista, você está dizendo, se ele não pagar, é eu que vou pagar. E nós temos muitos irmãos que estão no SPC, e eu lamento, porque eles de boa fé avalizaram alguma coisa, e a pessoa não pagou, a pessoa não foi correta, a pessoa se endividou, não teve como, e a pessoa entrou numa situação difícil. Meus irmãos, cuidado com isso. Você precisa ter cuidado com isso. Pastor, que mensagem hoje, né? Não, é o começo, irmãos. Eu só estou no primeiro ponto. Eu vou continuar nos outros dias. Vou continuar na próxima terça-feira, mais duas ou três terça-feira. Mas eu quero que você traga mais alguém, porque eu vou entrar na área aqui que o diabo sacou os filhos lá, ele saqueou os filhos, ele saqueou também a saúde e o próprio casamento, né? Vamos falar mais em outras áreas. Mas hoje ficamos nessa área financeira. Irmãos, como que está a área financeira na sua vida? Como que está a área financeira? Como que você está na sua área financeira? Você analisou tudo, irmãos? Como que está a área financeira da tua vida? Meus queridos irmãos, o inimigo tem tentado saquear, o inimigo tem tentado tirar, o inimigo tem tentado espoliar, o inimigo tem tentado colocar tranqueira dentro da tua vida. E nesta área financeira, irmãos, tem muitas pessoas que estão vivendo momentos de amarguras, por maus negócios que fizeram, por não atender orientação da família, ou do pai, ou da mãe, ou da esposa, ou do esposo. E hoje estão chorando amarguras, tristezas, mas que Deus tenha misericórdia. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, a questão não é quanto você ganha. A questão é saber administrar aquilo que você ganha. Pedir sabedoria para Deus, irmãos.
Pastor, tem que pedir sabedoria para Deus? Tem, irmãos, tem. Tem que pedir sabedoria para Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo veio e tirou toda a riqueza de Jó. Lá na cidade de Siclag, o diabo veio e sacou, tirou toda a riqueza que estavam naquela cidade. Ele saqueou tudo, levou toda a riqueza, e lá no campo onde eles estavam, onde que depois Davi foi e conseguiu trazer tudo de volta, mas lá a Bíblia diz que eles estavam festejando, que eles estavam em festa, fazendo festa com a riqueza que eles haviam saqueado. O inimigo quer fazer festa com aquilo que é teu, com aquilo que pertence a você. Não permita o inimigo fazer festa com aquilo que Deus tem te dado, com as riquezas, com os bens materiais. Não permita que o inimigo venha fazer festa com aquilo que é Deus que tem te dado, com aquilo que pertence a você, irmãos. Por isso, peça sabedoria, saiba administrar todas as coisas, e Deus vai te abençoar, e você vai ter para dar e não para pedir emprestado. Você vai ter condições de ajudar até outros, e que tudo que você venha tocar com as suas mãos venha ter a bênção da prosperidade. Aleluia. Irmãos, eu quero hoje fazer uma oração diferente. Hoje nós não vamos orar ajoelhado. Eu quero pedir para você vir aqui à frente. Exatamente, todos, vem aqui à frente. Chegue mais à frente. Chegue mais à frente. Chega bem à frente, irmãos, bem à frente. Eu quero orar pelas famílias que aqui estão. Nós queremos orar por você, irmão, pelas tuas finanças, para que Deus venha prosperar aquilo que entra na tua casa, aquele dinheiro que você ganha sofrido, com suor, com lágrimas. O inimigo quer saquear isso. Muitas vezes o inimigo coloca um desejo desenfreado. E agora deixa eu falar para você, irmã, que eu não falei ali, mas deixa eu falar agora, que você está bem perto de mim aqui. Tem muitos problemas na família, porque as mulheres têm uma tendência a gastar mais do que podem. Tem mulher que não pode ter cartão de crédito. Tem mulher que não pode ter talão de cheque. Mulheres, eu sei que mulher tem que se arrumar bem. Mulher é diferente, mulher tem que se arrumar bem. É isso mesmo, glória a Deus. Mulher tem que se arrumar bem, mulher tem que ser. O homem é meio levado à breca, mas a mulher tem que arrumar o seu cabelo, né? Não é ser vaidosa. Tem umas que já vão para o lado da vaidade extrema, e outras já vão para o relaxamento. Não, a mulher tem que ser equilibrada, tem que se arrumar bem, sim. Agora, se arrumar bem não quer dizer que você, toda vez que vai na praça, tem que comprar um sapato, irmã. Porque tem mulher, irmãos, que abre o guarda-roupa assim, não tenho roupa, não tem aonde mais colocar, irmãos. Qual mulher já não disse isso, que não tem roupa? Irmão, tem mulher que tem 30, 40 par de sapato e diz que não tem sapato. Não tem onde guardar os sapatos mais. Tem outras mulheres que o problema é bolsa. Ah, pastor, mas cada traje tem que ser uma bolsa. Mas não sabe, mas não tem onde mais guardar a bolsa. Tem outra que o seu fraco é relógio, né? Pastor, mas e daí? Não, tudo bem, se puder comprar, amém.
Mas muitas que eu conheço trouxeram problema para dentro do seu casamento, e as brigas dentro do seu casamento estão exatamente nessa área, porque compram sem poder. Quando o marido, porque agora é complicado, né? Porque tem marido que já tem a conta ali junto com o celular. Quando ela compra lá, o celular já dá um sinal ali. Onde está minha esposa, meu Deus? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Mulher sábia edifica a casa. Mulher, você tem que pedir sabedoria para edificar a casa. Eu quero, irmãos, que as famílias da igreja, principalmente a nossa igreja, Assembleia de Deus, sejam as melhores famílias dessa cidade. Eu oro para que vocês venham ter condições para ter os melhores carros, as melhores roupas, as melhores condições, mas só que temos que ter equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Não deixa o desejo colocar você numa estrada perigosa, aonde você vai colidir, porque o desejo desenfreado de compra, irmãos, é como você descendo uma ladeira abaixo e não tem freio, perdeu o freio, e você quer parar e não tem como, e as curvas são perigosas, e vai ter uma curva que você não vai conseguir fazer, e vai cair no precipício. Então peça sabedoria, minha irmã, meu irmão, peça sabedoria. E eu quero dizer uma coisa nesta noite: não é só pedir sabedoria, não. Quem sabe você tem que pedir perdão para o teu esposo, ou para a tua esposa, por alguns negócios mal que você fez, e que até hoje, quem sabe, está trazendo transtorno ao seu casamento. Infelizmente, como pastor, irmãos, já tive que aconselhar e tentar ajeitar casamento, que o homem fez um mau negócio. Eles tinham uma casa, era uma casa ruim, mas era deles. Fez negócio e até hoje estão vivendo de aluguel, e a mulher sempre está tocando aquela ferida. Nós pagamos aluguel porque você fez o negócio sem me consultar, sem me consultar. Então, irmãos, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça. Você que está do lado do seu esposo, coloque a mão no ombro dele, se é que está aqui. Aleluia. Pastor Jefferson, ore pela família, pastor Jefferson. Nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra, que nos tocou de uma forma extraordinária esta noite, Senhor. Ouvimos todas estas verdades e não queremos ser ouvintes esquecidos. Queremos, Senhor Deus, ter uma vida melhor a partir de hoje. Queremos, meu Deus, quebrar o bloqueio do diabo, Senhor. Queremos quebrar, ó Deus, todas as suas armadilhas, todas as suas armas. Queremos, ó Deus, a partir de hoje, viver melhor em nosso relacionamento conjugal. Queremos a partir de hoje ter uma vida financeira mais estabilizada e equilibrada. Queremos a partir de hoje, Senhor, ter uma vida mais organizada, ó Deus, para que sejamos mais exemplo, ó Deus, no meio da sociedade e dentro da Tua casa. Pedimos, ó Deus, que as Tuas mãos estendidas sobre nós venham nos favorecer. Senhor, todos estes casais e famílias que estão aqui hoje sejam amparados pelo Senhor, e que tudo aquilo que foi feito para minar de nós, para nos roubar, ó Deus, a nossa paz, a nossa alegria, todos os negócios que fizemos que foi errado, tudo aquilo que Deus foi um acontecido que não deveria, Senhor, ter acontecido na nossa vida, pedimos que o Senhor nos dê uma chance a partir de hoje de fazer a coisa certa, ó Senhor. No nome bendito de Jesus acreditamos na bênção do Senhor. Amém e amém. Fique aqui ainda, irmãos. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu quero orar para que você seja a maior família de Blumenau, para que a bênção do Todo-Poderoso esteja na tua vida e nas tuas finanças. Faça um propósito, irmãos,
Em primeiro lugar, se a sua família não é dizimista, faça um propósito de ser, e você vai ver a diferença. É você que vai ver, porque a Bíblia diz: então fazei prova de mim. Mas a minha oração é que as melhores famílias, mais ricas, venham estar aqui na igreja. Eu não estou falando de rica financeiramente, mas rica de amor, rica de paz, rica de uma família harmoniosa. E se puder ser rica de dinheiro também, amém. Faça assim com a mão. Pai querido, ali na cidade de Ziklag, Pai, veio os inimigos e saquearam a riqueza que estava naquela cidade, que pertencia a Davi e aos seus homens e suas famílias. E os inimigos estavam fazendo festa com a riqueza que era do teu povo, do teu servo Davi. Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para fechar todas as brechas, porque nós declaramos que não aceitamos o inimigo fazer festa com aquilo que pertence a nós. Deus, não permita que o diabo venha fazer festa com aquilo que pertence aos teus filhos. Dê a riqueza de um lar de paz, dê a riqueza de muito amor, dê a riqueza de muita alegria dentro dessa casa, dê a riqueza, Pai, de uma administração sábia. Deus, dê sabedoria a esse homem, a essa mulher, para que eles venham fazer uma boa administração financeira naquilo que chega à mão dos teus filhos. Espírito Santo, multiplica o pão de cada dia, todo o dinheiro que chega na mão dos teus filhos, Pai, que venha ter a tua bênção. Todo o dinheiro que chega nas mãos dos teus filhos venha ter a multiplicação, Pai. Multiplica o dinheiro, multiplique o alimento, multiplique as bênçãos, Pai. Deus, não deixe o inimigo saquear as riquezas que tu tens dado para os teus filhos. Não permita, Pai. Pai, o diabo tem tentado solopar, tem tentado tirar, tem tentado minar com as riquezas que pertencem aos teus filhos. Em nome de Jesus, o inimigo seja repreendido, o devorador seja repreendido desta casa, desse lar, em nome de Jesus, amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua esposa, no seu esposo, e diga: Deus vai nos abençoar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos abençoar.